sempre um prazer e uma alegria muito grande aqui receber cada um de vocês aqui nessa casa de paz, de amor, de caridade. Quero cumprimentar também os nossos queridos amigos internautas que estão aqui agora também nos assistindo. A todos vocês, um grande abraço, que Jesus nos abençoe sempre. Como foi colocado, meus queridos, nós estamos aqui para nosso estudo de perguntas e respostas. O tema é livre, vocês podem levantar as mãos, os nossos facilitadores vão levar papel e caneta para vocês aqui. E eu e o Márcio Torres, da qual aproveito a oportunidade para agradecer mais uma vez, estar sempre conosco aqui, tentaremos respondê-las a cada uma delas. E a primeira pergunta que nós temos aqui já, e a pessoa fala o seguinte: sinto-me muito triste, desanimado da vida, querendo desistir de tudo. Às vezes choro escondido, do nada vem uma angústia no meu coração, uma tristeza muito grande. Isso tudo pode ser influência espiritual? O que fazer para sair disso? Bom, meus queridos, pode ser influência espiritual? Sim. Na verdade, já nos ensina a doutrina espírita, nesse seu livro maravilhoso, que é o Livro dos Espíritos, na questão de número 459, quando Kardec pergunta para os espíritos a seguinte pergunta, ele faz assim: os espíritos podem influenciar as nossas vidas? E os espíritos respondem: muito mais do que imagineis. De ordinário são eles que vos dirigem. Olha só. E nos influenciam sim, e muito, tanto para o bem quanto para o mal. Mas como acontecem essas questões? Como que o espírito pode influenciar uma pessoa? Como que o espírito pode induzir uma pessoa, seja a fazer alguma coisa errada, seja nessa questão da tristeza, como nos coloca aqui essa pessoa, enfim, tudo na nossa vida, através da sintonia. Tudo, meus queridos, é sintonia. Quando nós elevamos os nossos pensamentos, através das preces, dos bons pensamentos, das orações, nós sintonizamos com os bons amigos espirituais. E quando nós também abaixamos as nossas vibrações através da maledicência, dos maus pensamentos, porque nem todo dia a gente está bem, né, meus queridos? Tem dia que o bicho pega. Tem dia que a coisa está complicada. Você acha, meu Deus do céu, hoje o bicho está pegando. Aquele dia é difícil. Então nós baixamos as nossas vibrações. Com isso nós sintonizamos com essas entidades desse rameirão comum. E se a coisa estava ruim, fica pior, porque nós permitimos uma aproximação maior deles. É como um rádio. Sintonia é como um rádio. Você pega o dial do rádio lá, sabe, eu quero escutar a música lá de Belo Horizonte. Não, eu quero escutar a música de Divinópolis. Então é assim, nós elevamos os nossos pensamentos, ou nós baixamos aqui as nossas vibrações através dos maus pensamentos. Vibração para cima ou para baixo. Então não é o espírito ali, aquelas entidades ali que ainda perseveram no mal, que vão nos atingir se você está aqui. Elas não conseguem se elevar. É nós que baixamos a nossa guarda. Então nós é que damos essa abertura. E o que fazer? Olha, nem todo dia a gente está bem, de fato. A gente passa por tantas situações no nosso dia a dia, tantas provações, tantas expiações, aí aquelas situações, problemas de relacionamento, problemas no trabalho, problemas de saúde, problemas profissionais, enfim, problemas mil. Mas nesse momento é a hora que a gente tem que ter mais fé. Opa, peraí, deixa eu dar aquela paradinha básica, faz uma prece. O evangelho no lar é de fundamental importância, né? Depois procura na recepção aqui, você vai pegar ali como fazer o evangelho, quem ainda não sabe, né? Escolha um dia da semana, para que você possa se tranquilizar, o horário, sempre no mesmo horário, sempre no mesmo dia. Chame um familiar, um amigo, sempre com mais de 2 ou 3 mais pessoas, é mais agradável de fazer. Coloca água para ser fluidificada, faça a leitura do evangelho, discutam entre si o que entenderam. 30, 40 minutinhos por semana. Muito pouco tempo, mas a bênção que é, vocês não imaginam. É muito maior do que vocês possam imaginar. Então, essa influência ela é muito grande. E aí você sintonizando com os bons amigos espirituais, elevando os seus pensamentos, você vai estar em sintonia com esses companheiros, com o nosso espírito protetor, que é o nosso amigo espiritual, que vai estar nos intuindo sempre no caminho do bem, sempre no que fazer. Então, tudo é sintonia, meus queridos, eleva. Mas se você baixar sua guarda, você vai estar sintonizando com essas entidades, permitindo assim, então, como eu disse, uma aproximação maior. E aí, se a coisa estava ruim, vai ficando pior. E se as coisas estiverem muito complicadas, nos procure aqui. A casa oferece aqui o acolhimento fraterno, o tratamento espiritual. Se o bicho estiver pegando mesmo, como se diz no linguajar chulo aqui, né? A situação está complicada, nos procure para que a gente possa estar ajudando em tudo que for possível
e permitido por Jesus, tá certo? Boa noite. Eita, fraco, tá? Vocês almoçaram, tomaram café da tarde hoje, gente? Boa noite. Aí, solta. É tão bom estar aqui nessa casa. Chegou uma pergunta para nós aqui muito interessante, Sérgio. Olha aqui. A pessoa fala assim: boa noite. Na noite passada tive o chamado paralisia do sono. Não foi a primeira vez que aconteceu. E na hora que eu percebo que eu estou acordado, mas não consigo me mexer, me dá uma sensação muito ruim. Tem algum motivo para isso estar acontecendo? Algumas vezes também já tive sonhos lúcidos onde me vejo na cama. Bem-vindo ao meu mundo. Isso é a coisa mais natural, né, gente? Isso aqui, na verdade, o que a ciência chama de paralisia do sono, o espiritismo chama de desdobramento, né? Que é o ato de nós, espíritos, deixarmos o corpo em repouso durante o nosso sono mais profundo e alçamos voos aí dentro dos lugares onde eu estou sintonizado, né? Cada um vai para onde está sintonizado. Eu posso ir para lugares bons e pode ir para lugares não muito legais, né? Que a gente fica meio perdido. Mas de vez em quando acontece comigo também, né? E a sensação não é só ruim, não, ela é péssima, é terrível. Você se vê acordado, mas não consegue mexer seu corpo. Você sabe até a posição que você está deitado. Você percebe onde seu braço, suas pernas, e você não consegue mexer. É terrível. Por que isso acontece? Diz a espiritualidade que quando a gente se desliga ou liga, o último é o cérebro e o primeiro também é. O espírito sempre se desliga por último do cérebro e se liga primeiro pelo cérebro, para depois os membros ir se conectando novamente, o espírito com o corpo. E quando o cérebro já voltou a funcionar, o cérebro espiritual com o material, mas o resto ainda não está totalmente conectado, a gente não consegue mexer mesmo. Porque quem comanda não é o cérebro físico. O cérebro físico é só o aparelho que recebe a informação do espírito e faz manifestar no corpo físico. Então, assim, o cérebro manda recado, mas o corpo fala assim, ainda estou offline. Ainda não me liguei todo. Acontece. Quando vai acontecer, o que a gente pede? Relaxa. Relaxa, respira, fica sossegado, tenta se acalmar, porque o processo terminar. Normalmente, eu começo a querer mexer meu membro, mas eu percebo, Márcio, cada um pode ter uma realidade diferente. Eu procuro mexer primeiro o meu pé, porque normalmente eu durmo de lado e às vezes meu braço está preso no meu corpo. Aí eu sabendo disso, eu procuro mexer com os pés, porque os pés estão sempre livres. Aí na hora que eu consigo fazer um movimento do pé, eu já desperto. Acordei. Não tem perigo nenhum, você não está morrendo por causa disso. É só mesmo um processo natural. E quando você fala aqui que já teve sonhos, lúcidos, que vê o próprio corpo na cama, é porque você já está fora do corpo. E você interpreta isso como um sonho. Você já está fora do corpo e vê seu corpo lá. Fala, aí eu li. Se você conseguir relaxar nesse momento e fizer uma boa oração, pedindo aos bons amigos que te levem para bons lugares, para visitar parentes que já foram, ou para participar de eventos, de palestras no mundo espiritual, porque tem, gente, palestras, estudos, e ter contato com a turma, você vai trazer uma lembrança muito maior, porque você já estava lúcido, aquilo vai ficar mais impregnado em você. Mas não tem nada aqui que assuste, não. Você quer completar, Sérgio? É interessante realmente essa pergunta, porque isso, meus queridos, é a coisa mais natural do mundo. Porque todas as noites, olha só o que eu estou falando, todas as noites você se desdobra. A questão é que você não se recorda muitas vezes. Mas todas as noites o seu espírito sai do seu corpo. Aí ele vai, mas aí o que acontece? Bom, aí cada caso é um caso. Alguns ficam ali pertinho do corpo, agarrado ali ainda, fica com medo. Fica ali sentado ali, fica sentado na beira da cama lá, quietinho lá, com medo. Outros ali gostam muito da questão de vai lá para a cozinha, vai mexer nas coisas de casa. Outros começam a se aventurar por aí, começam a sair por aí, vou dar umas voltas por aí, tá certo? E aí o que acontece?
quando você sai aí aleatoriamente, você vai encontrar com gente que você não gostaria muito de encontrar. Por quê? No plano espiritual tem um monte de entidades que estão ali de olho em você também, esperando esse momento em que você está ali, entre aspas, mais vulnerável, que você consegue vê-lo, né? E aí para poder te pegar mesmo. Inimigos nossos do passado. E aí é aquele chamado pesadelo. Porque você vai e encontra com essas entidades, e aí o que você faz? Corre. De volta para onde? Para o corpo, seu refúgio. E aí dá aquela sensação, muitas vezes, que a pessoa acorda que tá caindo, que está, né? Acorda gritando, nossa senhora, que a brincalhada, que a gritaiada danada, e volta correndo para o corpo, acorda suado, né? Porque voltou correndo para o corpo. Mas isso é muito natural, muito comum acontecer. Se você sair aqui hoje, na sua cidade, aqui, encarnado, né? Sem estar em desdobramento, lá para as 2 horas, 3 horas da manhã, ficar andando nas quebradas, e o que você vai encontrar? Ladrão, traficante, não é? Assim também no plano espiritual. Então, o que fazer? Prece. Durma antes de dormir, ao que for dormir, durma ali com o Evangelho, faz uma oração, faz uma leitura do Evangelho, peça ao seu amigo espiritual, que é o nosso espírito protetor, para te levar a bons lugares, se for possível, para que você possa ser útil em alguma coisa, ou mesmo estudar. São as colônias. E aí você vai ser levado. E dá aquela sensação bacana. Se eu puder, meu amigo espiritual, se eu for em algum lugar que eu puder estudar, ou encontrar com um ente querido, né? Aí muitas vezes as pessoas falam, nossa, sonhei com a minha mãe, só encontrei com ela, só encontrei com a minha vovó. Você não sonhou, você encontrou. E você guarda aquelas reminiscências. Mas na maioria das vezes a gente não guarda. As pessoas não se recordam. Mas isso é um treino. É um treino que você vai fazendo. Eu me recordo de todas as saídas do corpo. Ele vai em lugares, naquelas zonas umbralinas, para poder fazer resgate, porque o trabalho continua. A gente está aqui trabalhando aqui enquanto em vigília, vamos chamar assim, né? Quando você está aqui acordado, mas quando dorme, o espírito continua trabalhando. Então a gente sai do corpo, vai resgatar e vai estudar, vai fazer reuniões, né? Continua o trabalho tenso. Então se preparem para dormir. Muitas vezes, né, Márcio, a gente fala para a pessoa, quem aqui que sabe dormir? A pessoa, quem sabe dormir? Eu sei dormir, é só fechar o olho. Não, saber dormir é diferente. Tem que se preparar para esse momento tão importante, como também ao acordar. Bom, uma questão interessante que a pessoa coloca aqui também, Márcio, fala assim, e a questão das pessoas que fazem trabalhos? Como que fica essa situação? Olha só. Existe, então, pessoal, essas questões desses trabalhos, né? Faço isso, faço aquilo. Você vai nos postos aqui de novo, que está cheio de... Traga o seu amor de volta imediatamente, né? Faço e desfaço trabalho, né? Faço e mando de volta, né? Faça o que você quiser, é só pagar. Existe? Existe. Existe sim. Por que existe? Porque existe médium de tudo quanto é jeito. Médicos que trabalham nessa casa aqui, né? Se doando, conversando com os bons amigos espirituais. Mas existe médiums também que mercantiliza a sua mediunidade. E existe espírito de tudo quanto é jeito também. Espíritos que estão aqui para trabalhar para o bem, em nome de Jesus, e aqueles que se comprazem com o mal, que trocam ali favores, que querem bebida, que querem fumo, que querem aquilo, né? E fazem conchavos. Mas então quer dizer que se eu chegar lá e fazer um trabalho, vai atingir fulano de tal? Não, necessariamente. Não seria justo, né? Como eu disse, tudo é sintonia. Tudo é sintonia. Você não vê o espírito. Aí se a pessoa vai lá e fala, eu quero fazer um trabalho para poder destruir aquela pessoa. Isso vai conseguir? Claro que não. Não é assim que funciona. Mas o que eu quero falar para vocês aqui, como que fica essa situação desse pobre, desse coitado, desse médium, principalmente. O sofrimento para ele no futuro, meus queridos, é inimaginável. Porque ele veio com essa predisposição mediúnica, ele veio com essa mediunidade aflorada, com o sentido de quê? O objetivo de quê? Ajudar, servir. Quando Jesus falou assim, dai de graça o que de graça recebestes. A mediunidade não é dele, foi ofertada a ele. Mediunidade não é hereditária, não é porque seu pai e sua mãe é médico que você vai ser médium, ou vice-versa, não importa. Você vem com essa predisposição mediúnica do plano espiritual. Mas o que você vai fazer com essa mediunidade? Com esse dom? Aí é o seu livre-arbítrio. Tem gente que usa para o bem, como aqui nós temos diversos médiuns que trabalham nessa casa aqui, ajudando as pessoas, encarnados e desencarnados, nas reuniões mediúnicas, nas reuniões de tratamento espiritual.
Mas tem médiums que você vai lá, e eu vejo placas para tudo quanto é lado aqui, né? Faço isso, voodoo, não sei mais o quê, magia, né? Magia de tudo quanto é jeito. E aí cobra. E a pessoa vulnerável ali, né, querendo alguma situação, acaba pagando. Então essa pessoa, esse médium, vai sofrer muito. E aqueles espíritos que estão ligados a esse médium também sofrem, meus queridos. Não raro, são trazidos às nossas reuniões mediúnicas para conversarmos com eles. E eles chegam aqui, às vezes acompanhando frequentadores da casa, ou a pessoa que está fazendo um tratamento espiritual, e quando a gente conversar com eles, né, nós vamos, meu amigo, mas você está acompanhando o nosso irmão lá, você está prejudicando ele? Não, não estou prejudicando ninguém. Eu sou um contratado. Olha o que eles falam para mim na reunião. Eu não tenho nada com isso não, meu amigo. Eu só fui contratado, eu só estou fazendo meu serviço aí. Eu fui pago para isso. Era como se você contratasse aqui, né? Eu quero fazer um óculos, eu vou lá na ótica Santa Mônica, lá no meu amigo Márcio aqui. Eu estou contratando ele para fazer um óculos. Então eu estou contratando um espírito para fazer um trabalho. Então ele acha que ele é só um empregado, um contratado, um prestador de serviço. Ele tenta colocar isso na mente dele, é claro, como se fosse um paliativo para a consciência dele. Mas aí no decorrer da conversa você vai conscientizando ele, ele acaba no final chorando, pedindo perdão, pedindo ajuda e vai por aí afora. Então, meus queridos, nada nessa vida é simples e fácil assim, né, Márcio? Quem dera fosse fácil assim, né? Fácil e fácil de trabalho, fácil. Então todo mundo chega assim, estou precisando de ganhar na loteria, né? Aí fazer fila, médium que te dá os números, me dá os números da sorte da Mega Sena acumulada, aqui, imagina, se fosse assim. Não é assim, o espírito não pode fazer tudo não, ele não consegue, mas consegue te influenciar. De repente você está numa baixa guarda, como nós colocamos na questão anterior, né? A sua vibração está aquém aí do que deveria ser, você baixa as suas vibrações e você sintoniza com essas entidades, que aproveitam a oportunidade e vão infernizar a sua vida. Então, oração sempre, meus queridos, essa é a verdade. E não acreditar em milagres, porque dessa forma, desse tipo, não existe. Essa é a verdade, né, Márcio? Muito bem. Chegou outra, tem outra aqui também, já estava, deve ser da semana passada. Porque quanto mais lutamos, insistimos para ajudar o nosso companheiro ou companheira, mais maltratados nós somos. Parece que a pessoa quer jogar toda a culpa na fraqueza dele ou dela em nós. Isso é uma provação? A primeira coisa que me vem na cabeça é aquela história que eu contei do Divaldo aqui, né? Não há cristão sem o Calvário. Não é porque você está agindo no bem e fazendo bem que o outro tem obrigado a ter gratidão com você. É uma coisa que nós temos que aprender. A pessoa, quando é boa, não espera reconhecimento dos seus atos. Todo mundo que fica esperando ou buscando reconhecimento pela bondade que ela doa, ela não está fazendo totalmente a sua bondade. A bondade tem que ser cega. A caridade tem que ser cega. Ela não pode se conhecer. Porque no momento em que você fala assim, nossa, como eu sou caridoso, você já ficou orgulhoso e vaidoso. A caridade, ela não pode se reconhecer. Ela tem que apenas sair. Então, quando a gente procura fazer o bem às pessoas, nós temos que fazer porque aquilo é o certo e aquilo me faz bem. Podem ter certeza, cada ato de bondade e caridade que você faz, você recebe primeiro a sua recompensa. Através das boas energias, das boas companhias espirituais, porque os espíritos inferiores não andam com gente boa. A vibração não combina. Os espíritos inferiores, eles ficam onde eles estão em sintonia. Se me pegou, porque a minha sintonia está ruim. Como o Sérgio falou, por que o trabalho, quando a pessoa faz um trabalho, não consegue? Você já viram aquele ditado assim, o que está embaixo não me atinge? É aquilo ali. Se a minha vibração é alta, a vibração baixa não me alcança. Mas se alguém pedir para fazer um trabalho, entre aspas, e eu sentir os efeitos, é porque eu estou na sintonia daquele ser. A responsabilidade é minha. O que eu preciso fazer? Me elevar. Eu não preciso nem procurar uma outra macumbeira ou outro médico para tirar. Vem, tira isso de mim. Não precisa. Começa a mudar, começa a rezar, começa a fazer caridade, começa a ser bom. Você mesmo quebra.
Você quebra o vínculo. Então nós não podemos ficar esperando gratidão. Gratidão, nós temos por obrigação sermos gratos. Nós temos por obrigação sermos gratos. Porque a gratidão é uma grande virtude que me eleva. Mas eu não posso esperar isso do outro, eu não posso querer que o outro seja grato. Se eu fiz é porque é bom. Né? Por que as pessoas te agridem? Porque elas estão nessa sintonia de agressividade, elas não estão preparadas, mas isso fica no psique dela. Em algum momento nessa vida, ou numa próxima vida, nem que seja no mundo espiritual, isso vai tocá-las. Isso vai tocá-las. E isso pode mudar. Principalmente quando a gente faz alguma coisa de bom para quem já me fez o mal. Uma pessoa te prejudica, te faz o mal. E quando ela precisa de alguma coisa, você está ali para estender a mão. Isso pode construir na pessoa uma determinada, primeiramente uma culpa, depois uma obrigação de querer redimir com você, né? E isso pode transformar a vida dela para que ela mude o caminho. Ela vai mudar o caminho dela. Então nós temos que ser bom, porque bom é bom. Né? Eu lembro do Roberto Gontijo, uma vez falando lá no Centro Espírita Casa Maria de Nazaré. Se o velhaco soubesse o tanto que é ser bom, por velhacaria ele passaria a ser bom. O São Roberto tinha umas frases interessantes. Por velhacaria ele passaria a ser bom. Porque traz benefícios para nós. Então continue sendo. E ponha na cabeça de vocês, o que nos define é o bem que fazemos. O mal que recebemos, não. Quando o mal vem a mim, por alguém faz mal para mim, esse mal saiu da pessoa, está com ela. Eu vou sentir os efeitos desse mal se eu entrar na sintonia. Agora, se eu tiver uma sintonia elevada, isso não me perturba. Eu vou entender a condição, o momento da pessoa, a situação em si, e entender. Eu não sou isso, ou eu não sou aquilo, ou eu estou em paz comigo mesmo, e eu já te perdoo desde aqui. Né? Vê Jesus, se Jesus fosse esperar a gratidão daquele povo, ele teria feito o trabalho que fez? O tanto que aquele homem amou, e ama até hoje, e o tanto que ele foi brutalmente, né, abandonado, sofreu lá as consequências do flagelo, crucificado, e no último suspiro ele falou, perdoa a turma aí que está tudo legal entre nós. Perdoa, viu, pai? Eles não sabem nem o que eles estão fazendo. São crianças, são meninos que não sabem que estão machucando o outro. Então, perdoa a turma aí. Faz isso, perdoa e segue no bem, que faz bem. Muito bem. Uma pergunta interessante que a pessoa fala o seguinte: eu e meu marido fomos criados de forma muito rígida pelos nossos pais. Temos um filho muito levado, faz muita arte. Meu marido às vezes perde a paciência e quer bater. Eu não deixo, mas está muito difícil. Sob a luz da doutrina espírita, o que fazer nesses casos? Uma surra poderia resolver? Olha só, minha querida amiga, né, e a todos os nossos companheiros aqui. Interessante dessa pergunta que ontem mesmo eu estava lá em País fazendo uma palestra sobre esse tema, dos relacionamentos entre pais e filhos. E quinta-feira que vem vou ter em Nova Serrana falando exatamente sobre isso, uma palestra que se chama Conflitos de Gerações. Eu aproveito para sugerir para que vocês que estão aqui, para essa nossa irmã, para os nossos irmãos que estão aí nos assistindo na internet, possam entrar lá no site lá, Conflitos de Gerações, uma palestra da mentoria que fala exatamente sobre essa questão dos relacionamentos familiares entre pais e filhos. E de fato, meus queridos, né, a maioria das pessoas aqui mais velhas, vamos chamar assim, nós fomos criados de uma forma bem diferente dos nossos pais, não é assim? Os nossos pais foram criados de uma linha muito dura. Eu falo da minha família. Meu pai era motorista de caminhão, o pai dele também trabalhava na roça, motorista de caminhão também. Quer dizer, meu pai foi criado numa linha muito dura, muito rígida, muito firme ali. Eu também fui criado de uma linha muito firme. Meu pai me conta que ele apanhava todo dia levava uma surra. Não sabia nem por quê. Às vezes não fez mais nada, não tinha feito nada. Olha o que você está me batendo. Só não sei não, alguma coisa você fez. Se não fez, vai fazer. Já fica de crédito. Né? Era assim.
A educação na nossa época, meus queridos, os mais velhos aí vão se lembrar, era a educação dos nossos pais, era a educação assim, muito rígida. Era do olhar. A gente tinha uma mistura de medo com respeito muito grande. Se o pai olhasse para a gente assim, ó, você já, nossa, tremia nas bases. E fez assim, você, nossa senhora, como é que eu vou fazer agora? Estou ferrado. Assim? Os nossos pais criaram a gente de um jeito. Nós estamos criando os nossos filhos de um outro jeito. E os nossos filhos vão criar os filhos deles de outro jeito. Isso é um processo evolutivo. Hoje, né? Se você começar a olhar muito seu filho, você vai assim, que você está olhando para mim o quê? Quem você perdeu aqui? Aconteceu alguma coisa? Né? É assim. Então, bater, jamais. Isso jamais vai resolver a situação. A questão é o diálogo. Porque na nossa época, e eu falo por mim, nós não tínhamos diálogo com os nossos pais. Não tinha abertura para conversar sobre sexualidade, sobre drogas, sobre nada. Hoje não, hoje eu converso com meu filho, né? De forma muito aberta. Nunca levou um tapinha sequer na bundinha. Eu me lembro uma vez, Márcio, que eu tinha uns 5 anos, e ele chegou da escolinha e falou assim, ô pai, me dá uma chinelada na minha bundinha para ver como é que é esse negócio. Eu disse, mas como assim? Eu falei, não, porque lá na escola, meus amiguinhos falaram que tinham levado uma chinelada na bundinha. Para que é isso? O que é isso? Eu nem sabia. Eu disse, ô meu filho, né? Agradeço a Deus para a gente nunca ter chegado nesse estágio. E não que eu passe a mão na cabeça, a educação firme, rígida, mas com brandura, com amor, com diálogo. O castigo é necessário. Então, para nossa irmã aqui, o que fazer? O castigo. Saiu da linha, nós temos a obrigação, nós pais, e aí a gente vai ver isso lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo honrai vosso pai e honrai vossa mãe, a gente vai ver lá que é a obrigação dos pais de dar ali a educação para os nossos filhos. Nós estamos pais. Estamos como tutores daquele espírito que nos foi confiado por Deus, que estão hoje como nossos filhos. Eles não são nossos filhos, eles estão nossos filhos. E a obrigação é nossa de dar e ensinar o caminho reto aos nossos filhos. Se eles vão ou não vão seguir, é outra história. Não é? Mas nós temos a obrigação de ensinar. Então, errou, tem que ter a corrigenda sim, não o castigo físico. E não o castigo em forma de vingança, porque muitas vezes os pais querem descontar nos filhos, né, dar o castigo com raiva. Descontando a raiva porque o filho fez alguma arte, alguma coisa errada, aí fala, você nunca mais na vida vai assistir televisão, nunca mais. Nunca mais na vida você vai mexer no computador, você vai ter que fazer trabalho de escola. Nunca mais na vida você põe o pé na rua. Como assim nunca mais na rua você põe o pé na rua? Né? Aí o menino olha para você e diz, bobão, amanhã eu tenho escola, eu tenho que ir para aula. Né? Você perde moral, porque na verdade você não está educando, você está descontando a sua raiva nele. Mas você chegar para a pessoa, hoje não tem televisão, não fez dever de casa não? Hoje não tem celular, hoje não tem computador. Ah, mas hoje tem programa. Não, hoje não tem. Então ele vai entender que é uma moeda de troca, ele vai entender as responsabilidades. É assim que se faz, não é batendo, né? Mas com pulso firme, mas com amor. Como nos ensina Emmanuel. Emmanuel fala, não deixe a disciplina endurecer o coração, mas não deixe o coração amolecer a disciplina. É bom senso, tem que ter meio termo, não é? Ali. E reconhecermos o seguinte, meus queridos, nós somos criados de um jeito. O processo é evolutivo, estamos criando nossos filhos de outro jeito. E como eu disse, nossos filhos vão criar os filhos deles de outro jeito ainda. Então é um processo, né? Hoje os meninos são muito inteligentes. Hoje os meninos já chegam e já nasce plugado. Esse negocinho aqui, ó, gente, eu não estou de louco. Menino hoje dá aula para você. Já menino de 2, 3 anos, ele está ligado, ele está plugado, ele está ali, está em tudo, não é? Então a gente tem que acompanhar isso, mas com limites. O limite, mas com muito amor, com muita brandura, mas tendo ali também a disciplina, tá certo? É assim que tem que ser. Chegou uma pergunta aqui da casa agora maravilhosa. Agradeço até quem fez, muito boa. Ele diz assim, visto que viemos resolver pendências de reencarnações passadas e que porventura adquirimos alguma falta na encarnação atual, tem como saber claramente o que precisa ser resolvido e não criar mais pendências para não criar a necessidade de reencarnar no momento?
só para eu ter um descanso e uma pausa. Muito bom. Primeira coisa, nós não viemos resolver pendências. Nós viemos progredir, para evoluir. Esse é o motivo da nossa vinda. E, como ele diz aqui, porventuramente, nessa atual oportunidade de crescimento e progresso, nós vamos experimentando algo que eu já causei no passado, para que eu saiba o tanto que aquilo incomodou outras pessoas, né? E uma oportunidade também de eu me refazer, de eu não cometer os mesmos erros do passado, através da minha evolução, do meu aprendizado, do meu crescimento, né? E da mesma forma, a doutrina nos diz que tudo que adquirimos numa encarnação de conhecimentos e virtudes são permanentes. Ou seja, nós jamais regredimos. Eu nunca serei pior do que eu já sou hoje, mas eu sempre serei melhor do que eu sou hoje. E isso é um conforto muito grande que traz para as nossas vidas. Saber que o progresso é a única fatalidade que Deus deu para nós. Você vai progredir, querendo ou não, você vai voltar para Ele. Quem consegue melhorar-se, chega nele mais rápido. Quem acha que a vida é só isso aqui mesmo e quer cometer os erros, tudo bem, eu te respeito, mas você vai demorar mais tempo para chegar lá. Mas a hora que você chegar, eu vou estar lá. Eu já vou estar lá. E nós vamos te receber como um filho pródigo, né? Você também terá todos os méritos. Não é porque você chegou depois. Só que você vai passar por mais perrengue, mais encarnações problemáticas. É escolha. Não é imposição. Deus não está te impondo. Deus está te dando a oportunidade de escolher o que você quer para a sua evolução, né? Então, o que eu preciso fazer para evoluir? Acabei de dizer na pergunta passada. Ser bom. Fazer o bem. Olhar para todo mundo como se você olhasse para si mesmo. E entender que, apesar de termos uma aparência diferente, comportamentos diferentes, somos todos iguais em essência. Somos criaturas de Deus. Crianças ainda num processo de crescimento espiritual. Nós somos crianças num processo de crescimento espiritual. Tanto é que nós ainda estamos num planeta, na penúltima escala evolutiva, que é provas e expiações. De tão atrasado que ainda somos, né? Mas a gente tem que fazer o bem, é procurar estudar, aprender, melhorar minha cultura, porque tudo que eu aprendo numa vida me é útil, seja o conhecimento das ciências e o conhecimento do Evangelho do Cristo, a minha vivência em sociedade, que é importantíssima, a minha vivência familiar, que é vital para o meu crescimento, e o bem que eu faço, e o amor que eu dou a todo mundo. Né? Me veio aqui agora uma musiquinha da Igreja Católica. Eu já fui católica há 38 anos atrás, quando eu ainda frequentava a igreja. Meu pai, esse mês agora, fez 50 anos que ele já faleceu. Eu era criança quando ele morreu. Mas eu tenho uma coisa que me gravou na memória, é uma música católica que eu gostava demais, que é aquela assim: prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Vocês já ouviram essa música? Essa música é linda, né? E é isso mesmo, não existe prova melhor do que você doar a sua vida para uma outra pessoa, independente de quem ela seja. Nós temos que ser bons, fazer o bem, doar, ajudar, auxiliar, sem esperar reconhecimento. Porque quem tem que me reconhecer como um ser de luz é o meu Criador, não é o meu irmão. Meu irmão talvez não perceba quem eu sou na minha essência. Talvez o meu irmão vai perceber os meus erros, mas ele não conhece meu coração. Ele não conhece o que realmente está me causando aquela dor para que eu cometa os erros. Não justifico o erro do outro, mas eu não conheço. Eu conheço o Sérgio há muitos anos. Conheço o profissional Sérgio, o espírita Sérgio, o homem social Sérgio, mas o coração dele eu não conheço.
A essência eu não conheço. A gente não conhece nem dos filhos, como os meus pais não conhecem a minha. É uma coisa íntima, é uma coisa entre você e Deus. Então eu não julgo. Eu não posso julgar. Porque todos nós temos os nossos momentos de erros, mas todos nós temos oportunidades de acertos. E é uma escolha que só eu posso fazer. Só eu. O Sérgio falou no início que a espiritualidade pode até nos dirigir através de pensamentos. Aqueles espíritos que querem o meu fracasso me jogam pensamentos de fracasso, de erros. Os bons espíritos me jogam pensamentos de luta, de perseverança, de bondade, de amor, de perdão. Mas a escolha é minha. Eles não podem tomar a decisão por mim. Na hora que eu estou passando por um momento, me vêm pensamentos ruins ou pensamentos bons, quem vai escolher o caminho sou eu. Não existe obsessão que vai mudar você se você não quiser. Como também não existe interferência de bons espíritos em você se você não quiser seguir também o que eles pedem. Jesus esteve aqui há 2024 anos, quando ele nasceu, trouxe o evangelho para nós. E nós ainda não aprendemos. Ninguém. Quem aqui já leu os evangelhos? Não estou falando da Bíblia, não, Velho Testamento. Quem já leu tudo, ótimo. Mas pelo menos os 4 evangelhos. Né? Os Atos dos Apóstolos. Quem aqui já pegou o evangelho da doutrina espírita e já leu e estudou? Principalmente não é ler. Tem que ler e depois estudar. Parte por parte, entender realmente que aquilo funciona. Estudar em grupo, né, Sérgio? Que auxilia muito o nosso crescimento espiritual. Quem já fez isso? Eu acho que muitos aqui já fizeram. Mas na hora que está lá fora, quem pratica? Quem? É escolha. Quer evitar encarnações? Evolua. Porque na hora que você chegar num ponto de evolução que você não precisa mais estar num planeta de provas e expiações, você vai para um planeta já de regeneração. Ou os mundos angélicos. Você acha que Chico Xavier estava aqui por quê? Um espírito da envergadura de Chico Xavier reencarnou num mundo de provas e expiações, num país bem atrasado, porque o Brasil, naquela época, quando ele veio, era um país praticamente ignorado pelo mundo. Foi no início do século passado. Por quê? Missão. Ele escolheu vir. Mas você acha que agora, desencarnado, ele está na nossa atmosfera? Você acha que ele está no nosso lar? Tá não, ele está muito além disso. Muito além, é um espírito de grande envergadura espiritual. Ele não precisa mais estar aqui. Vem por caridade, por amor. Olha para você ver. Não precisa vir, mas escolhe vir para auxiliar. E assim nós estamos cheios de nomes na história e podem ter certeza, hoje, encarnado, principalmente no Brasil, nós temos muitos missionários encarnados que ainda estão anônimos e talvez permaneçam anônimos em alguns casos, mas estão fazendo trabalhos maravilhosos. Quer parar de perrengar na encarnação? Faça o que é certo. Quanto menos erros eu cometer nessa, menos eu vou ter que resgatar na outra. O que eu preciso fazer? Seja bom. Seja bom em todos os sentidos da palavra bom. Ame, perdoe, seja caridoso, seja tolerante, né? O que mais, Sérgio? Falei, quais virtudes boas? Tudo que você seguiu, é isso. Pega o evangelho de Jesus e fala, olha para você ver, boa mesmo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem quiser ir ao Pai, vem através de mim. Vir através de Jesus não é ficar babando nele, não. É fazer o que ele fez, é seguir o caminho que ele deixou. É pisar no chão onde ele pisou. É amar todos como ele amou. É se deixar flagelar, não para me salvar. Jesus não foi flagelado para salvar ninguém, não. Ele se deixou ser flagelado para nos libertar
de nós mesmos, da nossa ignorância, e que a gente possa evoluir. Muito bem, meus queridos. O nosso tempo é curto, mas só para agregar aqui, o Evangelho é o nosso norte, meus queridos. O Evangelho é o nosso norte. Ali tem o roteiro seguro, a bússola, para que nós possamos realmente nos darmos bem nessa reencarnação. Essa é a verdade. A reencarnação é a grandiosíssima oportunidade que Deus nos oferta de um processo de reeducação. Muitas pessoas confundem muito, principalmente o espírita, né? Que está começando na doutrina. Eu estou aqui para resgatar meus débitos do passado, como se Deus estivesse nos cobrando uma dívida. Não. Deus está nos dando uma grandiosíssima oportunidade de nós nos melhorarmos aquilo que nós falimos no passado. Essa é a oportunidade da reencarnação. É como um aluno que não foi muito bem na escola naquele ano, e no ano que vem, no ano seguinte, ele vai ter que repetir alguma matéria. Então, algumas coisas que nós fomos não muito bem na nossa reencarnação passada, ou muitas coisas, nós teremos que refazer de novo. Então, veja aquilo que você precisa mais melhorar. Como diz o Márcio, quem mais nos conhece somos nós mesmos e Deus. Então, nós sabemos quais são os nossos defeitos. Então, enumere seus defeitos. Eu gosto muito de brincar com as pessoas nas minhas palestras. Vai lá no espelho lá do seu banheiro, pega uma folha de papel, aliás, pega um monte de folha de papel, muita folha de papel, e caneta, e escreve todos os seus defeitos. Gastar muita folha. Escreve tudo. E depois coloca em ordem, né? E coloca em ordem do mais fácil e do mais difícil. Deixa o egoísmo e o orgulho por último, que esses são os mais difíceis. E começa para vencer os mais fáceis. Não vou pensar mais mal das pessoas. Eu vou segurar mais a minha boca, não vou falar mais mal das pessoas. E vai devagarinho. Quando você venceu aquele primeiro defeito seu, vai lá e dá um abraço, dá um beijo em você, dá um abraço em você, canta parabéns para você e passa para o segundo. E vai devagarinho. Nós não vamos sair daqui hoje, depois desse estudo, da palestra de hoje, meus queridos. Nós vamos sair daqui santos, não vai. Melhorar não se melhora da noite para o dia. É um processo evolutivo, é um processo, mas um processo contínuo. O que não podemos fazer é parar no tempo e no espaço. É muito difícil. Quantas vezes eu já ouvi aqui, na próxima reencarnação eu melhoro. Por que na próxima? Aproveite esta. Vamos nos esforçar o máximo, meus queridos, colocar em máximo em prática os ensinamentos do Evangelho. Jesus disse o seguinte para nós: você quer me seguir? Então pegue a tua cruz e me siga. Ele não falou, sobe nas minhas costas, me dá sua cruz que eu vou te carregar. Não, pegue a tua cruz e me siga. Mas ele, como diz lá, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao reino do céu se não passar por ele. Ou seja, os ensinamentos dele. O Evangelho é o nosso norte, a nossa bússola. Ele nos traça o caminho certo. É só seguir. Fácil? Claro que não. Eu não estou dizendo o que é fácil, e nem simples. É difícil, mas não é impossível. É possível, sim, se nós nos esforçarmos. Somos muito auxiliados pela equipe espiritual, em especial pelo nosso Espírito Protetor. Mas as grandes caminhadas começam com o primeiro passo. Lembre-se, o caminho não está feito, ele se faz ao caminhar. E como nos ensina o nosso querido e saudoso Chico Xavier, aqui mencionado aqui agora há pouco, nosso grande amigo, ele fala, se nós não podemos mudar o passado, nós podemos mudar o presente e fazer um novo futuro. Porque o destino está sob o nosso controle. O destino está nas nossas mãos. Nós é que fazemos nosso destino, meus queridos. Vamos refletir sobre isso. E podemos retornar. Quando retornarmos ao plano espiritual, nós não nos envergonharmos de nós mesmos perante a nossa própria consciência. Porque é ela que vai nos cobrar. Essa é a verdade. Infelizmente, o nosso tempo já se esgotou. Né? Eu quero agradecer mais uma vez aqui a presença de todos vocês, cumprimentar mais uma vez os nossos queridos amigos internautas, agradecer mais uma vez ao nosso querido Márcio Torres, por estar sempre conosco aqui, e a todos vocês, meus queridos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Um grande abraço a todos e muita paz.